Mateus, eu tinha convidado um missionário, mas ele não pôde estar por motivo de trabalho, mas eu acredito que na próxima ele vai estar, então Deus já tinha falado comigo cedo que hoje eu ia trazer a palavra, então Deus já me deu uma palavra e eu quero meditar, passar para os irmãos nesta noite. Mateus, capítulo 8, versículo 17 da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus 8, versículo 17. Louvado seja, glória exaltado o nome do Senhor. Diz assim a Santa Escritura: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vou repetir. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, uma vez mais eu me coloco na Tua presença, eu ligo meus pensamentos ao Senhor, meu Pai, e levo meu coração diante de Ti, alinhando meu coração ao Seu coração. Peço aqui, meu Pai, a Tua graça, que o Senhor venha conceder a esse Teu humilde servo a permissão, meu Pai, de explanar aqui essa palavra. E à medida em que o Senhor colocar em meu coração, meu Pai, eu possa aqui por intermédio do Teu Espírito Santo, dividir com cada uma das vidas que aqui se faz presente. Peço, Senhor, meu Pai, venha usar a minha vida, venha usar a minha voz, venha usar a minha mente, Senhor. Venha me usar, ó Deus, em Tua presença, como um canal de bênção, meu Pai querido, nesta noite. Sim, meu Pai, peço ao Senhor clareza, peço ao Senhor discernimento espiritual. Revela a palavra em nossos corações e dá a vitória aqui nesse santo lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui nós temos, irmão, pode sentar. Aqui nós temos uma palavra muito conhecida. Evangelho de Mateus 8, versículo 17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele veio para cumprir com a vontade de Deus sobre a face desta terra. Ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para restaurar as vidas, ele veio para ressuscitar os mortos, e veio para trazer vida, alegria, esperança, fé, mansidão e principalmente amor aos corações daqueles que buscam, daqueles que perseveram, daqueles que confiam a sua vida no Senhor. Nós vemos a Bíblia nos ensinar no Evangelho de João, no capítulo 14, no seu versículo 12, que o Senhor ele vai dizer: na verdade eu vos digo, se creres em mim, farás as obras que eu faço, dizendo a eles, aos seus discípulos, que se eles estivessem em fé, se eles se colocassem na presença de Deus e colocassem a sua vida com alegria, eles fariam as mesmas obras que Jesus fez. E qual foram as obras que Jesus fez? Jesus, ele multiplicou pão. Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele acalmou o vento. Jesus, ele acalmou a tempestade. Jesus, ele deu visão para cego. Jesus, ele deu andar para o paralítico. Jesus também ressuscitou os mortos. E ele disse para os seus discípulos: se tu creres, fará essas mesmas obras, mas fará as obras maiores do que essa. E se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando a igreja, lá no capítulo 2 de Atos, recebeu a promessa do Espírito Santo, quando Pedro se levantou para pregar a palavra do Senhor, onde mais de 3.000 almas se renderam ao pé de Cristo. A Bíblia vai dizer ali no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos que havia um paralítico e que há 40 anos estava naquela situação de enfermidade. Mas naquele dia, quando foi deixado ali para esmolar, ele não esperava que aquele dia ele ia se encontrar com duas pessoas diferentes, com duas pessoas
o qual talvez ele nunca tinha visto ainda, mas eram duas pessoas que levavam sobre a vida deles a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E quando aquele homem olhou para Pedro, para João, atentando a eles pedir algo, Pedro olhou com toda a autoridade e fé que ele tinha e disse: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-te e anda. Aquele homem de imediato, ele se levantou. E se nós também cremos em tudo aquilo que o Senhor falou, em tudo aquilo que o Senhor prometeu dentro da sua palavra, nós também faremos esta obra maravilhosa que Ele colocou nas nossas mãos. Colocaremos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós ordenaremos para que a enfermidade caia e ela vai sair no nome de Jesus. Aleluia, Deus. Porque ali no livro de João 6, no versículo 37, Jesus ele vai dizer que todos aqueles que venham até mim, que o Pai me deu, de modo algum eu os lançarei fora. Porque não vim eu fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, todos aqueles que se achegavam a Jesus, eles tinham as suas vidas restauradas. Eles tinham as suas vidas, as suas fés restauradas. Eles eram curados. Eles eram libertos de espíritos imundos. Porque todos aqueles que vinham até Jesus, Jesus curava com alegria. Jesus ele ministrava um milagre, porque Jesus ele não veio para revogar a lei. Lá em Mateus 5, versículo 17, ele vai dizer: não penses que eu vim para revogar a lei. A lei e os profetas, mas eu vim para que cumpra-se a lei. E Jesus cumpriu cada ponto da lei que foi escrita no Velho Testamento, Jesus cumpriu. E nós vemos que todos aqueles que se achegavam a Jesus, eles eram curados, eles eram libertos, eles tinham as suas vidas transformadas. Nós vemos que Isabel era uma mulher já de idade, mas ela não podia ter filho. Mas o Senhor, quando ele vai enviar o anjo até a Maria, ali no Evangelho de Lucas, no versículo 37, ele vai dizer: para mim nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você espera da parte de Deus, mas eu quero dizer para você que o Deus do impossível, Ele está aqui. O Deus que andou sobre as águas, Ele está aqui. Jesus Cristo que fez Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto, Ele está aqui nesta noite para dizer para mim e para você: se você crê, você vai ter a vitória que você tem almejado, que você tem buscado, que você tem pedido da parte do Senhor. Aleluia, Aleluia. Deus. Mas tudo Jesus operava aqui mediante a fé daquele que se aproximava de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Ou seja, todas as vezes que nós se aproximamos de Deus, nós precisamos crer que nós vamos ser curados. Nós precisamos crer que a nossa família ela vai ser restaurada, que a nossa casa ela vai ser restituída. No versículo 6, o Senhor vai dizer: olha, que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que se aproximam de Deus, é preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque Tiago 2,17, ele vai dizer que a fé, ela sem obra, ela se torna morta, ela se torna inoperante. Mas eu quero perguntar para a igreja hoje: qual é o nível de fé que você está hoje? A tua fé é uma fé fraca? A tua fé é uma fé inabalável? A tua fé é uma fé sobrenatural? Eu quero te dizer para você que a sua fé ela for fraca hoje, o Senhor ele diz para ti que eu aumento a sua fé. Se a sua fé for inabalável, o Senhor manda dizer para você: nada vai impedir de você ser abençoado. Aleluia, Deus. Nada vai impedir de um milagre chegar na sua vida, porque o próprio Jesus, Ele tomou sobre Ele as nossas enfermidades. O próprio Jesus, Ele carregou com Ele as nossas doenças. Quando Elias, ali em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9,
ele estava para ser levado pela carruagem de fogo. Ele vai dizer para Eliseu: o que tu queres que eu te faça, Eliseu, antes que eu seja tirado de ti? Naquele momento, o propósito de Eliseu era que houvesse porção dobrada do Espírito Santo sobre a vida dele. Qual que é o seu propósito aqui nesta noite? O que você quer que Deus faça dentro da sua casa? O que você quer que Deus faça na empresa que você trabalha, na sua vida, no seu ministério, dentro da sua família? O que você quer que Deus faça hoje? Ele pergunta: peça o que você quer, que eu, Senhor, o farei. Peça o que você quer que eu faça e eu farei. Peça se você quer o milagre vai ser notório na sua vida, mas use a sua fé. Não permita que o inimigo ele venha te desanimar. Não permita que o inimigo ele venha fazer com que você venha desistir dos seus projetos. A Bíblia vai nos dizer ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, quando se levantou aquele gigante chamado Golias, de 6 covados e meio, 6 covados e 1 palmo. Ou seja, o homem tinha 4 metros de altura. Ele começa a afrontar todo o povo de Israel. Ele começa a desafiar todos os soldados, todos os homens de Israel, perguntando se havia algum homem valente naquele lugar para que pudesse duelar contra ele. Porque aquele que duelasse contra ele, vencesse, ele seria o seu servo, mas se ele vencesse, então Israel seria servo da Filisteia. Ali no versículo 11, a Bíblia vai dizer que Saul e todo o povo de Israel, ouvindo aquelas palavras, eles se espantaram, eles temeram muito, porque eram homens que tinham as suas fé fracas, eram homens que não tinham a confiança no Deus de Israel. Qual que é o tamanho do seu problema hoje? O problema de Israel era de 6 covados e 1 palmo. Se o seu problema ele foi de 6 covados e 1 palmo aqui nesta noite, o Senhor manda dizer para você: não se espante, não tema, porque eu sou maior do que todas as coisas. E se eu te trouxe aqui, é porque eu boto o gigante por terra, eu curo as suas enfermidades, eu liberto a sua família, a sua casa. Mas não se espante e não tema o tamanho do problema que se levantar contra a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Labassuri me canta, labacébia. Nós vemos que quando Jesus estava naquela casa, ali em Marcos, no capítulo 5, e ali em Lucas, capítulo 5, perdão, verso 17, Glória a Deus. Jesus ali estava ensinando, e junto com Jesus havia fariseus, havia doutor da lei, havia saduceus, havia escriba, havia homens entendidos da lei, porque onde Jesus estava, havia sempre a oposição, havia sempre aquele que era contra os projetos de Deus, havia sempre aquele que era contra os planos de Deus. E naquele dia Jesus ele ensinava e ele estava cheio de fé para curar. Ele estava cheio de poder para curar naquele dia. E a Bíblia vai dizer que a multidão cercava toda aquela casa. Mas de repente alguns homens iam trazendo um homem que era paralítico. A Bíblia não nos relata o tempo que aquele homem estava enfermo. Ela somente nos diz que aqueles homens traziam aquele homem naquele leito para onde estava Jesus. Mas ali havia um problema. Havia uma grande multidão. Não havia lugar aonde eles entrar. Então aqueles homens começam a subir pelo eirado e começam a descer aquela cama diante aonde estava Jesus. Ali naquele momento Jesus olha para aquele homem e diz: homem, perdoados são os seus pecados. Então ali estava todos aqueles homens que eram contra a vontade de Deus, que era oposição à obra de Deus. É o que acontece muitas das vezes. Pessoas que são contra o seu progresso, pessoas que são contra o seu crescimento espiritual, levantes do inimigo para tentar te desanimar. Ali estava naquele dia. Mas Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, porque Jesus ele conhece o meu e o seu coração,
Ele vai dizer o que é mais fácil eu dizer. Perdoados são os seus pecados. Ou dizer para esse homem, levanta-te, pega o seu leito e vai para a sua casa. Para que saiba que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para a sua casa. Naquele momento, Jesus ele ordenou que aquele homem se levantasse, e ele se levantou. O Senhor nesta noite Ele ordena para que eu e você venhamos nos levantar, não venhamos nos prostrar diante dos nossos problemas. Aquela multidão não foi empecilho, não foi impedimento para que aquele homem chegasse até onde estava Jesus. Eu quero dizer para você que o seu problema, a sua tristeza, a sua dificuldade, ela não pode se tornar empecilho para você se aproximar de Jesus, porque o momento em que você se aproximar de Jesus, é nesse momento que Ele vai te curar, é nesse momento que Ele vai te libertar, é nesse momento que Ele vai enxugar as suas lágrimas, mas Ele ordena para você hoje, se levanta-te. Aleluia, Levanta-te Deus. e Maravilhoso. tome posse do teu milagre. Deus tremendo. Levanta-te, Aleluia. tome posse daquilo que você tem buscado. Tome posse das maravilhas de Deus na sua vida. Glória a Deus. Nós olhamos quando Jesus estava passando ali por Cafarnaum. Vai chegar um homem até ele, chamado Jairo. A Bíblia vai dizer em Mateus, no seu capítulo 9, no seu versículo 18. Aquele homem, primeiramente, ele vai chegar até Jesus. Primeiramente, ele vai adorar Jesus. E depois que ele adora Jesus, ele vai dizer, olha, minha filha acabou de falecer, mas se tu colocar as mãos sobre ela, ela vai ressuscitar. Mas antes que Jesus fosse à casa de Jairo, Jesus ele tinha um outro compromisso. No versículo 19, a Bíblia vai dizer que ele vai estar passando por um lugar e ali vai haver uma mulher que 12 anos ela está enferma. 12 anos ela está naquela situação deprimente, sofrendo de fluxo de sangue. Aquela mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha com recurso, e nenhum deles pôde dar a cura para aquela mulher. Mas naquele dia, ela viu um homem diferente passando naquele lugar. Deus Ela viu maravilhoso. Jesus e aquela grande multidão, porque aonde Jesus estava, sempre a multidão acompanhava, e aquela acompanhava para que eles pudessem ser curados, acompanhava porque eles queriam um milagre na sua vida. Então aquela mulher colocou no seu coração um único propósito, que se eu for lá tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Mas havia ali um problema naquele dia, havia uma grande multidão, havia inúmeras pessoas naquele lugar. E aquela mulher, ela já tinha colocado uma decisão no coração dela, que ela ia ser curada naquele dia, que a multidão não ia impedir dela ser curada. Meu amado irmão, minha amada irmã, a multidão não pode ser empecilho na sua vida, para você ir em busca do seu milagre. O seu problema não é maior do que o seu Deus. A sua luta não é maior do Deus que você serve. A multidão não impediu aquela mulher de ser curada. E quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada. Aquele mal que seguia ela 12 anos, ela foi curada daquela enfermidade. E Jesus disse, vai, porque a sua fé, ela se curou. Jesus nesta noite, Ele te convida para você tocar na orla do seu vestido. O Senhor Jesus te convida hoje para você abrir o seu coração para Ele. Aquebranta o seu coração para Ele nesta noite. Não deixa que o problema te impeça de você receber o milagre que você precisa, de você perceber a providência que você tem buscado. Mas isso só vai ser possível na sua vida no momento em que você se posicionar. Aleluia, Deus. O posicionamento ele é crucial na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Nós queremos milagre, nós queremos cura, mas nós precisamos buscar aquele que cura. Glória a Deus. Nós precisamos nos colocar na presença daquele que cura. Então, depois que Jesus operou aquele grande milagre daquela mulher com fluxo de sangue,
ele vai seguir para a casa de Jairo. A Bíblia vai dizer, em Mateus 9, versículo 23, que quando Jesus ele chega na casa de Jairo, ali vai estar alguns flautistas, vai haver alguns barulhos, e Jesus fala que a menina não morreu, a menina somente dorme. E todos ali riram de Jesus. Mas antes de Jesus operar um milagre dentro da casa de Jairo, ele precisava limpar aquela casa. Ele precisava tirar todo o impedimento de dentro daquela casa, aonde havia morte. O Senhor Jesus entrou lá e trouxe vida. Aleluia. Aonde havia lágrima, Jesus entrou lá e enxugou todas elas. Aonde faltava a fé, o Senhor levou esperança, o Senhor levou a sua presença. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, o milagre veio, a vida voltou, a esperança voltou, a alegria também voltou. O momento em que o Senhor Jesus entrar na minha e na sua vida, eu quero dizer para você que os sonhos vão ser restaurados, a alegria vai ser restaurada, a esperança vai ser restaurada. Mas para que isso aconteça, nós precisamos limpar aqui a nossa casa, precisamos limpar aqui o nosso coração, o nosso corpo, se santificar, porque o próprio Deus fala em Hebreus 12, versículo 14, que sem a santificação não veremos a Deus. O próprio Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, versículo 16, como está escrito: sede santo como eu sou santo. Você quer ser santo? Então santifica a sua vida, se afasta da impureza, se afasta do pecado, se afasta das más conversações, se afasta de tudo aquilo que corrompe o seu bom costume e que tem te afastado da comunhão com Deus, e se apegue àquele que veio para te dar vida, para te dar paz, para te dar alegria. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aleluia, enquanto você Deus. tem oportunidade, busque a presença de Deus pela sua família, busque a presença de Deus pela sua casa, busque a presença de Deus pelos seus filhos. Aquele homem lá em Lucas, no capítulo 7 e no versículo 1, aquele centurião, ele era um homem que tinha muitas pessoas ao seu cuidado, tinha muitos soldados às suas ordens, mas ali havia um servo dele, um servo obediente, um servo que tudo ele pedia, ele fazia. Quando ele pedia para um outro, esse servo dele ele ia. Era um servo muito dedicado. Mas aquele homem jazia em enfermidade. Então esse centurião vai mandar um dos sacerdotes, um dos anciãos, homens conhecidos naquele lugar, ir até aonde Jesus está, para que Jesus fosse até a casa do centurião e curasse o teu servo. Porque o centurião, ele era um homem que havia construído aquela sinagoga para eles poderem ali congregar. Glória a Deus, aleluia. E com Jesus ele segue aquele homem. E quando Jesus ele chega perto da casa do centurião, o próprio centurião vai mandar com que homens vá até encontro de Jesus e diga: olha, eu sou um homem que tem muitas pessoas sobre a minha autoridade, e eu não sou digno que entre na minha casa, nem eu mesmo me achei digno de ir até onde Jesus está. Glória a Deus, aleluia. Mas se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus ele vai se maravilhar naquele momento. O Senhor ele quer se alegrar nesta noite com a sua vida. Glória a Jesus, aleluia. Ele quer se alegrar com a sua fé. Ele quer se alegrar com a disposição que você tem para buscar. Aquele homem não se achou digno de estar onde Jesus estava. E Jesus se agradou pela humildade, pela fé que aquele homem ele tinha. Porque o próprio Deus vai dizer em Tiago 4, versículo 6, que ele resiste o soberbo, mas ele exalta aquele que é humilde.
Glória a Deus. Existe o aleluia. soberbo, abato o soberbo e dou graça àquele que é humilde. Glória a Jesus. E o Senhor se alegrou daquele homem. E quando ele chegou na sua casa, o seu servo, ele estava curado. Ele havia sido curado daquela enfermidade que já levava ele para a beira da morte. O Senhor, nesta noite, ele pergunta para você, Glória a Deus. qual que é a sua aleluia. dificuldade hoje? O que você precisa que eu faça na sua vida? Lá em Êxodo, capítulo Glória a Deus, 23, aleluia. versículo 25, o Senhor vai dizer para Moisés, se servires o Senhor vosso Deus, Ele abençoará o seu pão, Ele abençoará a sua água, e afastará do meio de vós toda a enfermidade. Mas para que Ele possa fazer todas essas coisas, nós precisamos servir a Ele. Glória a Deus. Servir a Ele com um coração quebrantado. Servir a Ele com um espírito voluntário. Servir a Ele com um coração contrito. Glória a Jesus, Deus. Ele quer operar milagres aqui dentro hoje. Glória a Mas Deus. para que Ele possa operar milagre, Ele precisa encontrar fé. Glória a Ele Deus, precisa aleluia. encontrar fé. Quando Ele entrou lá em Betânia, Lázaro já havia 4 dias que estava morto. Já cheirava mal. Já não havia mais esperança. Já não havia mais solução sobre aquele lugar. Mas quando Jesus chegou lá, Ele vai dizer para Maria, em João 11, versículo 40, se tu creres em mim, Maria, tu verás a minha glória. Mas para que a Maria e aqueles que estavam ali pudessem ver a glória do nosso Deus, do nosso Jesus, eles precisavam remover algumas coisas das suas vidas, dos seus corações, que se tornava em empecilho, que se tornava em obstáculo. Eles precisavam remover a mágoa, eles precisavam remover a tristeza, eles precisavam remover o orgulho, eles precisavam remover a pedra que impedia do milagre acontecer. Talvez isso tenha se tornado em barreira na sua vida, aquilo que está dentro do seu coração, a mágoa, a tristeza, a dor, o sofrimento. Talvez isso tenha se tornado como uma pedra, como um obstáculo na sua vida. Mas o Senhor Jesus, Ele manda aqui nesta noite dizer para você, remove do seu coração essa mágoa, remove do seu coração essa tristeza, essa angústia, para que você possa ver a minha glória, para que você possa ver o meu agir, o meu trabalhar, o meu operar. Mas para que isso seja possível, você precisa remover o impedimento na sua vida. Deus, aleluia. Remove. Remove toda essa mágoa. E deixa que Jesus, aquele que prova os pensamentos, aquele que sonda o coração, operar maravilhas na sua vida. Seja direcionado por Deus. Tenha a sua vida guiada pelo Santo Espírito. Naamã, a Bíblia vai dizer em 2 Reis 5, ele era um homem muito conhecido. Ele era um homem que era líder do exército da Síria. Era um homem que deu muitos livramentos ao seu rei. Mas, porém, ele tinha status, ele tinha conhecimento e fama. Mas, porém, ele era um homem enfermo. Ele era um homem leproso. Mas ali na casa dele havia uma menina, uma hebreia, que em uma das suas missões ele havia levado e colocado como serva da sua mulher. Ela vai dizer, oxalá se o meu Senhor estivesse em Samaria, porque ali o profeta oraria e ele seria curado. E de imediato Naamã vai até o seu rei, dizendo que a sua serva disse que lá em Samaria tem um profeta e esse profeta possa curar ele dessa lepra. De imediato o rei vai dizer para Naamã, vai, junta ouro, junta prata, vestes festivais e leva contigo, e eu escreverei uma carta ao rei de Israel. A Bíblia vai dizer que partiu Naamã com seus soldados, com as suas vestes festivais, com ouro e com prata. E a carta vai chegar até o rei de Israel, dizendo, olha, eu estou enviando o meu servo Naamã, para que você o cure.
Naquele momento, o rei de Israel vai se indignar, dizendo: por acaso sou eu Deus que possa curar alguém dessa enfermidade? Deus maravilhoso. Esse rei da Síria, ele está intentando ocasião contra mim. Mas ali em Samaria havia um profeta, havia um homem que era cheio da presença de Deus, havia um homem temente a Deus, havia um homem que não se dobrava diante de dificuldades, de problemas, mas um homem que se colocava na presença de Deus. Então ele vai saber do acontecimento, vai dizer para o rei de Israel: peça para que ele venha em Samaria, e quando ele chegar em Samaria, ele vai ver que tem profeta aqui. Glória a Deus. Aleluia. Labassuri me clama, labacanta, labalaia. Deus, glória a Deus. Naamã vai chegar até a casa de Eliseu. Mas Eliseu, ele vai mandar que o seu servo, o seu mensageiro, leve ele até lá. Glória a Jesus. Então vai se indignar muito Naamã, porque ele no seu coração achava que o profeta ia lá colocar a mão sobre o leproso e o leproso seria curado. Saiu muito indignado porque o profeta mandou a mensagem: olha, você vai e mergulha 7 vezes no Jordão e tu serás curado. Talvez o Senhor nesta noite está pedindo para você fazer isso. Você mergulhar 7 vezes no Jordão. Talvez você não entenda, mas Senhor, como que eu vou mergulhar 7 vezes no Jordão? Talvez o Senhor esteja pedindo para você acordar pelas madrugadas. Talvez o Senhor esteja te pedindo para você fazer campanha, para você confiar nele, para você não deixar que o seu coração se endureça, mas ouça a sua voz. Em Apocalipse 3, versículo 22, a Bíblia fala: quando o Espírito diz à igreja, esteja com seus ouvidos atentos. Glória a Deus, aleluia. Então Naamã vai se indignar e vai dizer: mas não são os rios de Damasco mais limpos que o rio de Israel? Então um dos seus moços vai olhar: Senhor, se o profeta não tivesse pedido algo difícil para o Senhor não faria? Glória a Deus, aleluia. Então naquele momento ele vai olhar para o seu servo, então ele vai mergulhar. Mergulha a primeira vez, nada acontece. Mergulha a segunda vez e nada acontece. O terceiro mergulho, nada vai acontecer. Vai mergulhar o quarta vez e Naamã começa a desanimar. Talvez você não tenha chegado nem ao final da campanha e você já está desanimado. Glória a Deus, aleluia. Talvez você não tenha chegado nem ao final do propósito e você já está pensando em desistir. Glória a Deus. Então Naamã vai se lembrar que o profeta disse: não são 7 mergulhos. E vai mergulhar a 6ª vez. Mas ele vai levantar e nada vai acontecer. Mas de repente Naamã vai e mergulha pela 7ª vez. E quando ele se levanta, ele está restaurado. Ele está curado, a pele como a pele de uma criança. É assim que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus. É assim que acontece quando nós ouvimos a voz do Senhor. Em 2 Crônicas 20, no versículo 20, na parte B, vai dizer: crê no Senhor, Deus estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperará. Se o Senhor nesta noite pedir algo difícil para você, você não faria para o Senhor. Se o Senhor pedir nesta noite para você: vai até a casa do meu servo e ora por ele, você não faria isso. Se o Senhor nessa noite pedir para você: vai e faça 3 dias de jejum sem água, você não faria para o Senhor? Deus maravilhoso. Naamã, naquele momento, se sentiu redutível. Mas se ele queria um milagre, ele precisava cumprir com a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você quer um milagre na sua vida? Então ouça a voz de Deus. Dê crédito àquilo que Deus tem falado. Nós vemos aquela viúva, ali nos dias de Eliseu, em 2 Reis, no capítulo 4. Aquela mulher, ela não tinha nada na sua casa. Glória a Deus. Ela só aleluia. tinha um pouco de azeite. O seu marido, que era um dos discípulos do profeta, já havia falecido. Mas havia deixado aquela mulher endividada. Mas os credores estavam prontos para levar os seus filhos como escravo. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher, ela não foi procurar os seus vizinhos. Glória a Deus. Ela não foi procurar os irmãos da igreja. Pelo contrário, aquela mulher, ela foi procurar o homem de Deus. Ela foi até onde estava o profeta. E o profeta vai perguntar: o que você tem na sua casa, mulher? Eu tenho somente um pouco de azeite. Então ele disse: vai, empresta muitos vasos e fecha a porta. Entra e enche os vasos, e quando o azeite cessar,
Você pega, vende o azeite, paga a sua dívida e viva com o resto. Aquela mulher, ela ouviu a voz do profeta. Ela creu no Senhor. Ela creu no seu profeta. E teve a sua vida restaurada. Os credores não levaram o seu filho, porque a confiança dela não estava no homem. A confiança dela estava em Deus, estava naquilo que o Senhor podia fazer pela vida dela. Amém. A sua confiança não tem que estar naquilo que nós vemos, mas a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. Se nós queremos ver mudança, nós precisamos confiar no Senhor. Se nós queremos ver o trabalhar de Deus na nossa vida, nós precisamos confiar nele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele Tu és mesmo lindo, tomou Pai. as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Glória a Deus. Veja o que o Senhor Jesus passou pela nossa vida, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje, fazendo menção do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Veja o que ele teve que enfrentar no caminho do Calvário, no Gólgota, sendo pendurado no madeiro. Como ele vai dizer em João, no capítulo 3, versículo 14. Como Moisés suspendeu aquela serpente no deserto, convia que o Filho do Homem também fosse levantado, para que todos que nele crescem não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Glória a Deus, Em aleluia. Filipenses 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer que ele se humilhou a si mesmo, obedecendo à morte de cruz, e sendo pelo Senhor, pelo seu Pai exaltado, recebendo o nome sobre todos os nomes, para que todos os joelhos se dobrem, tanto no céu como na terra, e toda língua confesse ao Senhor Jesus, para a glória de Deus. Glória a Deus, O próprio aleluia. Jesus, em Mateus 26, no versículo 39, ele vai dizer, indo adiante, prostrando com o rosto em terra, orando, disse: Pai, se possível passe de mim este cálice, mas que todavia seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. É assim que ele trabalha na nossa vida. Glória a Deus, No momento aleluia. em que nós olhamos para ele: Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu caráter, muda, Senhor, o meu cativeiro. Senhor, eu quero te servir com um coração puro, como o próprio Davi, ele disse em Salmo 51, versículo 10, cria em mim, Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Como o próprio Davi disse em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Se o Senhor é o seu pastor, minha irmã, meu irmão, não vai faltar milagre, não vai faltar cura, não vai faltar providência na sua vida. Glória a Deus, Eu não sei qual é aleluia. a dificuldade que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você que o nosso Jesus, ele está aqui e ele resolve o seu problema hoje. Glória a Se você Deus, crer, aleluia, se Jesus. você confiar, se você acreditar, ele levou consigo todas as nossas enfermidades. Amém, Jesus. E como Aleluia. ovelha, o matadouro, a Bíblia vai dizer, Isaías 53, versículo 11, como ovelha ao matador ele foi levado, e ali ele nada disse, nada ele falou, tudo ele sofreu, tudo ele suportou, para que nós pudéssemos aqui hoje estar fazendo menção do seu nome. Glória a Deus, aleluia, Aleluia. Jesus. São essas palavras. À medida aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu procurei a passar para cada um de vocês nesta noite. Glória a Eu Deus. quero que aleluia. você encurve só um pouquinho a sua cabeça. Eu quero aqui nesse momento fazer uma breve oração com os irmãos e pedir ao Senhor que venha trazer clareza ao seu coração. Glória a Deus. Pedir ao aleluia. Senhor que venha iluminar os seus pensamentos, que você possa andar em retidão de espírito, porque o próprio Senhor vai dizer por intermédio do apóstolo São Paulo, em Gálatas 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não satisfazei a concupiscência da carne, porque nós sabemos que a próprio Paulo vai dizer em Gálatas 6, versículo 7, que aquele que semeia para a carne, da carne vai colher a corrupção, mas o que semear para o espírito hoje
do Espírito, você vai colher a vida eterna. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu agradeço ao Senhor por este conclave espiritual, por esta palavra gloriosa que o Senhor, meu Deus, colocou aqui no meu coração. E quero, meu Deus e meu Pai, pedir ao Senhor tua graça, por cada vida que aqui está, meu Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos e derramar sobre cada um deles as tuas bênçãos, a tua vitória. Entra na sua casa, entra nas suas vidas, entra nos seus lares e dá a vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja